Quero que você abra a palavra de Deus. Juízes, capítulo 11. Pega aí. Juízes, capítulo 11. Bem que eu vi que a minha Bíblia tinha desaparecido. Juízes, capítulo 11. E de fato, como o Rafael aqui falou, né? Você não dá dízimo e oferta para enriquecer pastor, até porque se eu quisesse ser rico eu não seria pastor. Teria gravado o curso em plataformas para arrastar para cima. Né? Nada contra. Se você é um que vem de curso, venha falar conosco. Você, de fato, contribui na obra de Deus, porque você está contribuindo para o avanço do reino, amém? Juízes capítulo 11, venha comigo aqui nessa história, nós vamos ler esse capítulo, Juízes 11, no versículo 1, acompanhe comigo. Jefté, o gileadita, era um guerreiro, valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. Começamos bem, né? Essa história que nós vamos entrar aqui nessa noite, já vamos continuar, é de um momento da história de Israel, e eu quero te fazer refletir aqui, debaixo de uma revelação na palavra de Deus, sobre esse lugar. Jefté, como nós já sabemos, ele já era reconhecido como um homem valente. Ele era um guerreiro, ele era um homem forte. No entanto, de imediato tem um problema. Ele era um filho de uma prostituta. Sabendo que era filho de uma prostituta, veja que interessante, alguns vão afirmar que logo após, quando nós lemos, seu pai era Gileade, significa que não se sabia quem era de fato o pai. Por quê? Porque Jefté era um gileadita. Ou seja, é como se fosse assim, olha, eu nem sei quem é meu pai, deve ser alguém aqui da cidade, então é como se a cidade tivesse sendo o meu pai. Mas eu sei que eu sou filho de uma prostituta. Ou seja, de imediato conhecemos um homem que carrega um estigma pelo resto da sua vida. Sim ou não? Ok. Continuamos. Versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, escute bem, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Pare aí. Eu não sei quanto a você, mas só o começo dessa história já me embrulha o estômago. Quantos conhecem essa história de Jefté? Já leram? Levante a mão. Veja, muitas pessoas não conheceram a história de Jefté. Está na Bíblia, no livro de Juízes. E essa história, já de embrulhar o estômago no começo, nos mostra vários problemas que nós vemos em nossa geração. Afinal, esse homem, ele já tinha um problema grave de paternidade. De fato, não sabia quem era o pai, de fato. Afinal, a prostituta, ela, no mesmo dia, ela pode ter relações sexuais com muitos homens. De qual homem que ele era pai? Que ele era filho? De qual homem ele era filho? Não se sabia. Por mais que é dito que o pai era Gileade, mas não se sabia. Então nós temos um problema de paternidade. Aqui não temos um
pai. Não bastasse somente não ter um pai, temos uma mãe extremamente problemática, extremamente vulnerável, exposta a situações aonde só de imaginar são reprováveis e angustiantes. E não bastasse somente isso, temos um problema de paternidade, temos um problema de identidade, e temos um problema de orfandade, e também temos um problema de abandono e de rejeição. Porque o versículo 2 já nos mostra que os irmãos de Jefité disseram: olha, você não é nem filho da mesma mãe que nós, então você vai embora da nossa cidade. Ou seja, Jefité carregava problema de paternidade, identidade, orfandade, rejeição e abandono. Alguma semelhança com o que você conhece? Não bastasse somente isso, no momento do problema, no momento onde um povo se levanta contra Israel, quem é que vão lembrar? Do órfão, do abandonado e do rejeitado. A famosa frase que diz assim: para carregar piano vocês lembram de mim, né? Quem já ouviu essa frase? Para carregar os pianos vocês lembram, mas na hora da festa ninguém lembra de mim. E o versículo 7 vai continuar esse processo que nós estamos conhecendo aqui. Diz assim: disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Versículo 8: apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Ou seja, deram uma promessa de poder para alguém órfão, rejeitado e abandonado. Alguém que estava sem identidade e tinha um problema grave, uma ausência de paternidade. Oferecer um prato para alguém que estava com fome de aceitação. Fome de estar no posto mais alto. Preste atenção. E continua essa história. No versículo 9. Então, Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor, faremos, volta ali, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispa, todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tem contra nós para teres atacado a nossa terra? Pare aí, veja que mesmo carregado diante de tantas coisas, tantos problemas, tantas situações internas, veja que esse homem de fato era valente, porque mesmo diante de tudo isso, ele tinha capacidade de confrontar quem estava afrontando o povo dele. Era valente ou não era valente esse homem? Sim ou não? Sim. Muitas vezes nós, já com situações bem menos complicadas que esse homem, não conseguimos nem falar para uma outra pessoa a nossa própria opinião das coisas. Muitas vezes nós, por um problema de rejeição, por uma situação, por uma raiz, e eu peço aqui nessa noite que os intercessores orem muito, porque o Senhor me mexeu muito com essa palavra. Às vezes, uma coisa muito pequena, nós não temos a capacidade de traduzir aquilo que nós pensamos, sentimos ou cremos. Esse homem era valente, mesmo com toda essa lista introdutória que você conheceu, ele ainda foi capaz de fazer isso que você acabou de ler. O versículo 13 vai dizer:
o rei dos Amonitas, respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras. Longa história essa. Desde o Amon até o Jaboque. Você se lembra do Val de Jaboque, onde o Jacó segurou o anjo? Vocês não querem que eu faça aquela dancinha de novo do Jacó, né? E até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Ou seja, a gente está vendo aí uma situação, né, global, assim, dessas coisas de terras. Veja que o problema de terras e domínio sobre lugares já é uma coisa muito antiga. E, no caso, estava sendo feita uma tratativa, como você vê até hoje as tratativas. Devolve isso para mim de uma forma tranquila, senão, eu vou mandar os tanques. Versículo 14 diz: Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté, o cara é bom, hein? Macho. Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim permaneceu Israel em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram o leste de Moabe e acamparam do outro lado do Emon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus. Seom, bom nome para seu filho. E Esbom, também o segundo filho é bem bom, Esbom. E ele pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens em Jaza, e acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, preste atenção, o Deus de Israel entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Ou seja, mesmo com toda essa situação interna, própria dele, Jefté ainda tinha a capacidade de ser um bom historiador e um bom, vamos dizer assim, um bom locutor daquilo que aconteceu. Muitos de nós também, com traumas e situações que acontecem na nossa vida, às vezes não temos a capacidade de ter uma memória daquilo que aconteceu. Jefté tinha, e estava muito bem explicado o que aconteceu. Talvez você já se embolou ali nos amorreus, no Esbom, no Seom, no Arnon, no Jordão, você já parou ali quando começou o Jaboque. Para isso, faça geografia bíblica no Brasa College. Merchan tem que colocar nele. Jequiti. Volta. Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor Deus, nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Aí ele vai citar aquela situação de Balaque e Balaão, né? Quem conhece sabe bem. Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor, e todas as cidades e margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Pare aí.
Pronto. Está começado a pancadaria. E não bastasse toda a história, ele deixou bem claro que foi Deus que fez. Uau! O cara tinha algo forte mesmo. Ele tinha convicção. Ele estava forte. Ele estava coerente. Ele sabia o que devia ser feito. E ele tentou até o diálogo. Mas, é só um pouquinho. Está mal interpretada essa história. O Senhor nos deu isso. E não bastasse tudo isso que você está vendo, não julgue Jefté aqui, amém? Mas entenda o que acontece. No versículo 29 vai dizer uma coisa. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Olha bem, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Uau! Não bastasse toda essa situação, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Quero te dar um panorama. No Antigo Testamento, todas as vezes que você vê o Espírito do Senhor se apossou, é porque o Espírito Santo veio sobre aquela pessoa. E todas essas vezes são relatadas na Bíblia. Todas essas vezes estão bem claras quando é que o Espírito vem sobre alguém. No Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo habita em todos os que receberam Jesus como Senhor e Salvador. De tal forma, e eu preguei isso na quarta-feira, e quem estava aqui na quarta-feira sabe, de tal forma, que todas as vezes que Deus falava no Antigo Testamento, estão relatadas na Bíblia, todas as vezes que Ele fala com alguém. Mas todas as vezes que Deus fala com você, meu irmão, dava uma Bíblia só com a tua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não mais se apossa, agora ele habita. Vou imitar o nosso pastor. Uou! O uou dele é mais convincente, eu sei. É dele. Vamos lá. Versículo 30. E é aqui que eu quero estar mais com vocês. E Jefté fez este voto ao Senhor. Ou seja, chegou nesse momento diante que ele via, a batalha vai chegar. E agora eu sou o chefe, agora eu estou mandando. Então, e eu tenho certeza do que Deus fez, e eu tenho certeza do que aconteceu, e eu sei que essa situação está injusta. Eu sei que essa situação não está da forma como tem que ser. Então, diante de Deus, eu vou colocar a minha causa. Diante de Deus, eu vou colocar o que eu estou passando. E diante do Senhor, eu vou fazer um voto ao Senhor. E escute o que Jefté fala. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, escute, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Segura esse versículo aí. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Puxa, o Senhor entregou, o Senhor fez. Ele ganhou ou não ganhou? Venceu. O que diz? Não somente venceu, mas conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Nossa, está lindo esses nomes aqui hoje. Dá para colocar nome em toda a tua família. Tem alguns irmãos que chegam para mim e dizem, meu sonho é ter 7 filhos. Então tá todos aí. Estão todos aí. Depois do primeiro a gente conversa também. A gente vai conversando. Mas aí os 7 estão aí. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, quem é que sai pela porta na hora que ele chega?
Eu vou dizer qual é a frase aqui dessa noite. Não busque sucesso a qualquer custo. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Eu tenho uma filha. Ela é alegre que nem essa menina. Ele não tinha outro filho ou outra filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." "Meu pai", respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." E prosseguiu: "Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." "Vá", disse ele. E deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel, de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Pesado, não? Jovem, tem um mundo sem pai, órfão, sem identidade, um mundo que não tem princípios, não tem escrúpulos, um mundo abandonado e rejeitado, e está tentando, através do poder e do sucesso, alcançar isso para ser aceito e dizer: "Eu sou o cara." Existe um mundo, eu estou dizendo para você, jovem, com tanto temor. Essa é uma das palavras mais duras que eu vejo na Bíblia. Uma das histórias mais tristes. Porque você vai ver depois que Jefté não deixa descendência. Eu quero dizer para você, de novo, não busque sucesso a qualquer custo. Não busque. Mas você pode me dizer por que ele fez isso? Ele fez isso por algumas razões. Ele fez isso porque, preste bem atenção, teve alguém que não o ensinou. Como assim? Os habitantes daquela época, naquela região de Gileade, tinham um hábito de sacrificar e fazer votos como esse voto. Está escrito na Bíblia que Deus pediu esse voto, sim ou não? Sim ou não? Não. Era necessário para ele vencer os amonitas fazer esse voto, sim ou não? Não. Ele, de fato, então, cumpriu o voto a Deus que ele tinha feito, mesmo não sendo pedido, sim ou não? Sim. Sim. Mas não teve ninguém que disse para ele assim, ó: "Cara, tu tá maluco?" Por quê? Porque ele era um abandonado, um rejeitado. E colocado numa situação de poder e de liderança, de uma forma tão bruta e tão rápida, que ao chegar lá em cima ele não sabia o que fazer com aquilo. Eu volto para as palavras que nós estamos falando há bom tempo aqui. Não fuja dos processos. E o pior, esse cara fugiu dos processos
ainda obrigado a fugir, jogado para fora, chutado. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa para você: a nossa geração não será mais órfã. A nossa geração tem pai. A nossa geração tem identidade. E em nome de Jesus, tudo aquilo que tu colocar na tua mão estará baseado na paternidade, na identidade e no amor de Deus sobre a tua vida. E você não colocará nada do teu ímpeto, da tua ambição, num voto que você não pode cumprir com Deus. Essa história me faz pensar e me faz refletir o que nós estamos buscando de fato. Podemos estar sacrificando as nossas casas, as nossas famílias, o seu tempo, porque você tem que entregar. Eu preciso chegar naquele lugar, eu preciso chegar nesse posto, presta bem atenção. Moisés passou 40 anos no Egito, eu falei isso para vocês, 40 anos no Egito, e depois ficou 40 anos cuidando das ovelhas do sogro dele. Que vida de sucesso é tu ficar cuidando das ovelhas do sogro, me diz? E talvez você não saiba, mas no Egito, cuidar de ovelha era a coisa mais baixa que tinha, e ele tinha vindo de 40 anos do Egito, ou seja, ele foi fazer aquilo que era mais deplorável por um egípcio, ficar cuidando de ovelhas, não 1 ano, 2 ou 3, 40 anos cuidando de ovelhas. Que vida de sucesso que esse Moisés tinha. Oh, que vida de sucesso, que coisa linda. Chegou no 1 milhão antes dos 30. Você ri porque é isso que você ouve. Eu não cheguei no meu 1 milhão antes dos 30, e essa geração é dos millennials e da X e não sei o quê, e eu tenho que chegar no posto tal, com a grana tal, eu tenho que conseguir casar, e eu tenho que ter a minha casa própria antes de casar, porque eu tenho que ter meu carro, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter. Você só tem que ter, e você acaba não sendo nada, porque você só é aquilo que tem. Eu vou repetir uma coisa, o pessoal tira um sarro da minha cara. Quando eu casei, eu tinha um colchão inflável e um micro-ondas, e eu tinha uma lasanha, uma panela de arroz e uma Coca-Cola. Mas eu sabia que era o tempo de eu casar. E eu casei com aquela moça maravilhosa que orou aqui nessa noite, que ela tá bonita pra caramba, e ela detesta que eu faça isso aqui em público. Eu casei com ela e eu construí com ela a história. Não precisei construir antes, eu fui construindo com ela a história. Porque primeiro nós somos, para depois nós termos algo. Nós somos. Agora, segura aí. Não vá ser imprudente de colocar a tua esposa num lugar podre, sujo e sem nenhuma estrutura. Cuide da tua esposa ou futura esposa como a noiva de Cristo. Ponto final. Ou seja, acha o equilíbrio em todas as coisas. Amém? E eu digo isso para você porque, já encerrando aqui, não quero... Porque essa decisão de Jefté, esse voto inútil, esse voto burro, esse voto que ele fez e que Deus nem pediu para ele fazer, só foi feito porque estava baseado em estruturas de orfandade e identidade deturpada. Escute bem o que nós vamos falar aqui com o Ministério Jovem e a igreja aqui. Você é filho de Deus. Amém. Ah, mas eu já ouvi isso várias vezes. Vai ter que ouvir de novo.
Você é filho e filha de Deus. Escute outra coisa, você tem pai. Você tem um pai. Você tem um pai, mas eu não vejo o meu pai, eu vejo para o meu pai, eu vejo para Deus, e como é que aqui eu posso chamar Deus de pai, porque o meu pai aqui na terra é assim, está com problema de ver assim, então vê Deus como mãe. Sabe por quê? Porque pode um filho se esquecer, uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mesmo se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Mas ele é pai. E um pai dá identidade. Quando você olha para mim, meu irmão, eu posso dizer uma coisa, eu prego igualzinho meu pai. E eu tento não pregar. Mas tento. Mas daqui a pouco eu estou lá de novo. E a minha esposa diz, misericórdia, para onde eu estou indo? E até eu olho, misericórdia, para onde eu vou? Brincadeiras à parte. Um pai te dá identidade. Mas eu não tive pai, mas agora vai ter. Amém. Mas eu não tive a capacidade de ter um relacionamento de pai, de filho para pai, de filha para pai. O Senhor quer curar aqui nessa noite. Exatamente isso. Essa noite aqui é uma noite de cura. De cura. De cura. Se tem alguma coisa, meus irmãos, que é mais importante nós entendermos a nossa vida cristã, depois de saber que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é que Ele é o Deus, é o nosso Pai. E preste bem atenção, quando Jesus ora, Ele nos ensina a orar de um jeito, que quando Ele começa a oração, Ele começa e você sabe como ela começa. E não é uma oração qualquer, porque o Pai não é somente meu, o Pai é nosso. Pai nosso, que estás nos céus. O Pai é teu e o Pai é meu também. E porque Ele é meu e teu, Ele é nosso, e nós somos uma família de um Pai, que quer ver uma família de filhos semelhantes a Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, meu irmão, para entreter o teu coração, para tu ter um bom sábado de noite e ter amigos. Nós estamos aqui como igreja para dizer, você tem uma família e você tem um pai. Porque se você não entender isso, você vai buscar o sucesso do teu jeito, e no final, você já viu o que vai acontecer. Mas você pode seguir o teu caminho, eu não estou te impedindo, e eu nem estou te convencendo, porque eu não tenho poder de convencimento. Quem está falando contigo agora dentro do teu coração é o Espírito Santo de Deus. E eu não posso te convencer a nada. Você pode seguir o teu caminho. Você pode continuar com esses traumas, com essas feridas, com essas situações dentro de ti. Você pode ainda dizer, não toca aqui. Não toca aqui. Mas os olhos do Senhor estão vendo. Mas não toca. Não toca nessa situação traumática que eu tenho na minha história. Não toca na minha infância. Não toca na minha adolescência. Você não sabe o que aconteceu. Eu não sei. Mas os olhos do Senhor viram. Aqui nessa noite Ele consegue ver toda a tua história num piscar de olhos. E Ele viu tudo o que aconteceu contigo desde a formação no ventre da tua mãe. Ele sabe como é que foi a tua gestação. Ele sabe o que aconteceu em cada minuto. Ele te viu ser formado no dia certo, aonde Ele escolheu para você ser formado. Glória a Deus! Aqui nessa noite, eu quero dizer, tem pessoas aqui que dizem dentro de si, eu fui um acidente. Eu fui um acidente, eu não devia nem ter nascido. Eu nasci de uma relação sexual de pessoas que nem se amavam e se odiavam por toda uma vida. É Deus que estava lá, porque Ele te conhece antes da fundação do mundo. Você não nasceu por acaso. E você tem pai. E você tem família.
E as tuas decisões não vão ser baseadas em orfandade e falta de paternidade. As tuas decisões vão ser baseadas na palavra que dura para sempre. E aqueles que confiam nele não são abalados.